graça do teu Cristo em nossas vidas. Obrigado porque tu ordenaste os teus mandamentos à terra. A tua palavra corre velozmente. E graças te damos pelo teu Espírito que ministra a tua palavra em nossos corações em todo o tempo, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero que vocês abram, por favor, no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus, finalzinho da Bíblia. Obrigado. Valeu. Finalzinho da Bíblia, o livro de Hebreus. O quê? Não. Livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, finalzinho da Bíblia. Capítulo... Deixa-me só ver aqui. Deixa eu abrir de novo que o vento passou a minha página. No capítulo 7, por favor. Hebreus capítulo 7. Versículo 1. Mas eu gostaria de ler com vocês antes do versículo, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 6, versículo 17. Porque o que eu vou ler no versículo 1 do capítulo 7 é preciso ler o capítulo 6, 17 em diante, tá bom? Diz assim, Hebreus capítulo 6, 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Aqui ele está dizendo que no Velho Testamento, quando Deus ordenou a Moisés lá no monte que fizesse o tabernáculo conforme o modelo, então Deus mostrou o modelo do tabernáculo, que o tabernáculo era uma tenda, e ele, à medida que Israel parava no lugar, eles armavam o tabernáculo e ali eles cultuavam a Deus e prestavam sacrifícios. Mas quando Deus ordenava que o povo andasse, a nuvem que ia sobre eles se levantava, eles tinham que desmontar o tabernáculo e seguir viagem. Onde a nuvem que estava sobre eles parava, eles tinham que parar. E eles não caminhavam até que a nuvem se elevasse. Se a nuvem que estava protegendo se elevasse, eles tinham que desmontar a tenda, que era o tabernáculo, e seguir viagem. E já no tabernáculo, havia uma divisão. Havia o átrio, que era a parte exterior, onde o povo ficava, o povo de Israel que ia levar os animais para o sacrifício. Eles ficavam lá fora no átrio. E depois do átrio tinha um santo lugar, que já era dentro do tabernáculo. E lá no santo lugar estava o sacerdote, que recebia os animais do povo, que ano após ano ia para oferecer sacrifícios, e no santo lugar ele sacrificava os animais, certo? E pegava o sangue dos animais e levava até o sumo sacerdote que estava no Santo dos Santos, que era o terceiro lugar, o terceiro compartimento. E do Santo dos Santos para o santo lugar, onde ficava o sumo sacerdote e o sacerdote, havia uma cortina, que era um véu, que separava o santíssimo lugar do santo lugar.
Era átrio, santo lugar e santo dos santos. No átrio ficava o povo, no santo lugar o sacerdote, e no santo dos santos o sumo sacerdote. Só ficava ele lá dentro. Ninguém podia entrar no santo dos santos, senão o sumo sacerdote. E ele fazia isso e tinha que se purificar primeiro a si mesmo, porque se ele entrasse lá de forma imunda, o que acontecia? Na hora que ele ia oferecer o sacrifício pelos pecados do povo, ele era rejeitado, e a glória de Deus, a presença de Deus, quando descia no santo dos santos, ele era fulminado e morria na hora. É tanto que ele entrava para prestar o sacrifício a Deus com uma corda amarrada à sua cintura. E na orla dos vestidos dele, das vestiduras dele, tinham alguns sinos. Quando Deus recebia o sacrifício do povo, os sinos badalavam. Então o povo que estava lá no átrio escutava o badalar dos sinos e se alegrava, porque Deus havia perdoado os pecados do povo, pelo menos por mais um ano, né? Então voltava o ano seguinte de novo a mesma coisa. Mas esse sumo sacerdote, ele tinha que primeiro prestar sacrifícios por si. Se Deus recebesse o seu sacrifício, aí receberia o do povo. E se Deus rejeitasse a vida do sumo sacerdote, ele ali morreria e o povo ficava triste lá fora. E aí o sacerdote puxava pela corda o sumo sacerdote. Ele não podia entrar lá. No véu, depois dele, só entrava o sumo sacerdote, purificado. Porque se ele entrasse sem estar purificado, Deus não receberia o sacrifício do povo. É engraçado, né? Que Deus não receberia o sacrifício do povo se o sumo sacerdote estivesse sujo. Mas se ele estivesse limpo, receberia. E Hebreus diz que o sumo sacerdote era chamado segundo a tribo de Levi, segundo Arão, a ordem de Arão. Engraçado, Emanuel, que haviam vários sumos sacerdotes, porque eles eram fracos, eles eram homens. E na fraqueza da carne deles tinha que ser feito vários sumos sacerdotes. Vai que um desses morria, Adaeli, tinha que ter outro. E tinha que ter outro, e tinha que ter outro, tinha que ser vários homens. Hebreus diz que foram feitos vários sumos sacerdotes. Mas aí vem Jesus da tribo de Judá, da qual Moisés nem fala que havia sumo sacerdote, porque não havia. Da tribo de Judá não foi chamada para o serviço do sagrado. E aí Jesus é chamado da tribo de Judá. E engraçado que no capítulo 6, versículo 20, diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo aí? Jesus não foi feito sacerdote segundo a ordem de Levi ou de Arão. Ele vai dizer aqui que a tribo de Judá nem se falava sobre sumo sacerdote. E aqui diz que ele foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi um sacerdote do Senhor que viveu na época de Abraão. Já pensou, amigo? Melquisedeque viveu naquela época de Abraão, antes da lei ainda. E esse Melquisedeque, ninguém sabe de onde ele veio, não tem genealogia, desapareceu, ninguém sabe também para onde. Então, Jesus foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, Josimar, era uma figura de Cristo. E Jesus foi chamado segundo a ordem dele. Amém? Sem genealogia, sem começo e sem fim. Parece um Cristo, não parece não? Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde foi. E aqui está dizendo que ele veio segundo essa ordem. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 1, agora, diz assim: porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. E um pouco mais na frente, no capítulo 7 ainda, diz assim, versículo 9: e para que assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao seu encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessário se faz também mudança da lei. Amém? Versículo 13, porque aquele de que estas coisas dizem pertencer a outra tribo, da qual ninguém serve o altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda é, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque se o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida a melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, Jesus, com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. De tanto melhor concerto foi feito Jesus fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime dos que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados, e depois pelo pecado do povo. Porque isto ele fez uma vez, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aleluia. Interessante, né? Como o povo de Deus, Josimar, tem necessitado de conhecer essas coisas, de entender isso. Quando começamos a falar de sacerdócio, de sacrifícios, as pessoas não entendem, parece que elas não compreendem o que quer dizer necessariamente isso. Josimar, no Velho Testamento, os homens eram chamados sumo sacerdote, ofereciam um sacrifício por si e pelos homens, para ver se isso conseguia de alguma maneira. A Bíblia diz que purificava a carne deles, viu, Emanuel? Quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, havia uma purificação da carne. Mas a consciência dos homens, Emanuel, continuava a mesma. O espírito do homem, o coração do homem continuava mesmo. Havia uma purificação da carne, mas o ano que vem estariam eles lá de novo. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou de uma vez por todas, ele rompeu o véu de alto a baixo e entrou no Santo dos Santos, lá no céu. Amém? Ele entrou para sempre. E a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós entramos também ao trono da graça do Senhor. Não nos enganemos. Eu tenho dito e vou repetir. O grande problema do homem hoje é a falta da presença de Deus na sua vida. O maior problema do homem hoje é a falta da presença de Deus nele. O interessante é que no Velho Testamento o povo vivia debaixo do pecado, na corrupção do pecado, mas Deus estava presente com eles. E no Santo dos Santos, Olivete, o homem entrava para a presença de Deus. E eu pergunto a vocês, na presença de Deus, tudo acontece ou não? Tudo acontece. O que você precisa na presença de Deus se manifesta. Amém?
Tudo que você necessita, quando você chega na presença de Deus, se manifesta. Porque Ele é Deus. E a sua presença supre todas as coisas em todos. Não nos enganemos, Cláudio. O problema do homem é a falta da presença de Deus. E no Velho Testamento, tudo isso que eu contei e li para vocês, li para dizer o seguinte, que eles tinham que entrar à presença de Deus. Deus queria aquele povo sempre, Judete, na sua presença. Mas o pecado não deixava. E aí Deus fez isso, e eles matavam um animal inocente e chegavam lá. E há um texto, num dos Salmos, e em Hebreus também, que o Senhor diz: eu estou cansado dos vossos sacrifícios, dos vossos holocaustos. E por que, Josimar, Deus estava cansado? Por que, Mônica? Deus estava cansado. Se foi Ele mesmo quem estabeleceu isso na lei. Hein, Manuel? Por quê? Hein, Tiago? Porque Ele sabia que aquilo lá não aperfeiçoava o homem, não transformava a vida do homem, e não colocava o homem na sua presença constantemente. Amém? Não colocava, Adair, o homem na presença de Deus constantemente. E Deus disse: eu preciso enviar um sumo sacerdote, não segundo a lei humana, nem segundo a tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, feito sacerdote eternamente. Esse vai entrar em minha presença e vai realizar uma eterna redenção pelo homem. E aí esse homem vai poder estar na minha presença todo o tempo. Amém? E por que eu estou dizendo isso, Judete? Porque hoje, debaixo da nova aliança, na graça, nós estamos na presença de Deus, qualquer hora, qualquer momento. Não é, Mônica, apenas esse momento aqui do louvor. Não é. Aqui é o momento do louvor e adoração. Amém, glória a Deus por isso. Mas não é só esse momento que nós entramos à presença de Deus. As pessoas têm dito assim: você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa ter mais comunhão com Deus. E eu pergunto: o que aconteceu quando você nasceu de novo? Você não tinha comunhão. Quando você nasceu de novo, o que aconteceu, Cláudio? Passou a ter comunhão com Deus. E quer dizer que agora vai e vem? Eu entro no meu quarto, fecho, estou orando ao Senhor, lendo a palavra, então estou em comunhão com Deus. Saio do quarto, vou para o trabalho, saio da comunhão. Entendeu, Olivete? Então essas palavras, as pessoas ficam dizendo: você tem que ter comunhão com Deus. Ora, você não nasceu de novo? Você tem comunhão com Deus. Se não tiver, precisa nascer de novo. Mas o que acontece, Tiago, que as pessoas têm dito: você tem que ter essa comunhão, tem que ter um local reservado. Tudo bem, se você está trabalhando, se estiver estudando, não está em comunhão com Deus? O Espírito Cristina, saiu de você? Porque você está cuidando no serviço da casa, o Espírito saiu? Não, ele está em comunhão com o seu Espírito, senão você está morto espiritualmente. Amém ou amém? Você está viajando para João Pessoa no seu caminhão, você não está em comunhão com Deus? Claro que está. Claro que está. A presença de Deus está com você? Claro que está. A pergunta é, amigo, você tem consciência disso? Você anda nessa realidade de que a presença de Deus está com você, está em você? Amém? Capítulo 9, por favor, de Hebreus, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 diz: ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Versículo 3. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas,
A todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aqueles que fazem o serviço. Amém, Judete? O Espírito Santo, Judete, dava a entender que enquanto o primeiro tabernáculo estava levantado, não podia se estabelecer o segundo. Enquanto o santo lugar estava erguido, não poderia se erguer o Santo dos Santos. Cláudio, enquanto a lei estava em vigor, a graça não podia valer. Amém, Olivete? Enquanto a lei estava existindo, a graça não podia se manifestar. Enquanto o velho concerto estava valendo, o novo não se levantava. É por isso que as pessoas hoje, Olivete, quando elas querem fazer práticas da velha aliança, elas estão erguendo de volta o primeiro tabernáculo. E o que acontece? Estão destruindo o segundo, que é a graça da lei. Quando eles começam a praticar coisas da velha aliança que diz respeito ao judaísmo, o que está acontecendo? Eles estão erguendo de volta o primeiro tabernáculo. E aí é daí. Eles estão caindo da graça. Amém? Versículo 9, capítulo 9, versículo 9 diz que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. O que acontecia, Cláudio, que todo esse processo de oferecer animais, sacrifícios e ofertas de manjares, que ia à presença de Deus, não aperfeiçoava nem sequer o sumo sacerdote. Aquele que oferecia não se aperfeiçoava. Isso aí só havia uma justificação da carne. Mas quanto ao espírito, quanto à condição do homem diante de Deus, resolvia? Não. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amantina, Jesus, como sumo sacerdote, só precisou entrar uma vez no santuário. Amém? Perfeito, Cláudio, imaculado, inocente, puro. No capítulo 6 de Hebreus ele diz: sacrifícios e ofertas pelo pecado não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui, Pai, estou eu, tira o velho, estabelece o novo. Amém? Sacrifícios e ofertas pelo pecado não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, Preta, eu sou o perfeito sacrifício, Pai, que vai resolver o problema do homem. Amém? Versículo 13. Porque o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo? Amém, Adaile? Pelo sangue de Jesus, ele está dizendo que ele purificou as nossas consciências das obras mortas. E o que são obras mortas, Judete? São as obras que não são da fé, as obras da carne. Ele nos purificou a consciência com relação a isso, Mônica. Então por que é que hoje, na nova aliança, nascido de novo, filho de Deus, a consciência do passado é tão forte em nós? A consciência do que nós éramos, de como fomos formados como indivíduo, é tão forte na nossa vida. Quando ele diz que a consciência foi purificada pelo sangue de Jesus, para servirmos ao Deus vivo com uma consciência lavada. E agora, Mônica,
Como é que se resolve isso, hein? Aquilo que eu preguei domingo passado. Consciência de si mesmo ou consciência de Deus? Não é, Josmar? O sangue de Jesus fez uma purificação da sua consciência com relação às obras mortas. E por que agora estamos tomando aquelas obras e fazendo delas a nossa vida? Como? Por que, Judete? Por que isso está acontecendo? E vou reler, tá certo? Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? E eu fico pensando o seguinte, que os cristãos não estão entendendo o que está acontecendo com a sua vida depois que ele nasceu de novo. Observe o capítulo 10, versículo 19, por favor. (10:19). Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Essa ousadia é para quê, Emanuel? Por que eu tenho que entrar ao santuário do Senhor? Ao trono da graça do Senhor? Para quê? Para estar na presença dEle. O que eu mais necessito, Olivete? A presença de Deus. Há algum véu que me impede de chegar à presença dEle? Na velha aliança havia, não havia, Almir? O véu. A carne, a nossa carne, a corrupção do pecado que havia em nós nos impedia de chegar à presença de Deus. Mas agora ele disse: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com dúvida do nosso coração. Está assim escrito? Como é que está escrito? Cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Meu Deus, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Amém? Cheguemos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Entremos pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu. Judete, hoje não existe mais lugar para se chegar à presença de Deus. Você já está na presença dEle, desde que você nasceu de novo. Amém? Você já está, Cláudio, na presença de Deus, então desfrute da presença dEle. Amém? O trono da graça, de misericórdia, de graça, desfrute dEle. Receba de Deus o que você quer. Aleluia. Mas, Gedeias, eu não tenho que retirar um tempo para isso? Para que retirar um tempo para isso? Existe isso, Cláudio, de você vai à presença de Deus, tem comunhão com Ele, aí volta para fazer as coisas naturais, aí chega à noite em casa, vai à presença de Deus, aí de amanhã você acorda, vai fazer as coisas naturais. Existe essa distinção? Não existe, Josmar. Não existe. Quer dizer, Adairle, que enquanto eu estou em comunhão com Deus, entre aspas, comunhão, lendo a sua palavra, meditando, eu estou livre de qualquer tentação, de qualquer perturbação, de qualquer pressão. Aí eu saio, pego o meu carro, vou dirigir, aí estou exposto a todo mal. Que é isso, Janaína? Deus ficou lá no meu quarto? Não. Eu estou na presença dele, Janaína, desde que eu nasci de novo. E essa é a minha grande salvação. É o que ele mesmo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação que está diante de nós todo o tempo? Quer dizer que eu estou aqui no momento do louvor e adoração, uma bênção do céu de Jesus Cristo? Estou quase flutuando? Ótimo. Mas aí eu vou para casa e antes de chegar em casa alguém me aborda
e resolve brigar comigo, e aí eu sou fraco e não consigo resistir. Foi que houve. A presença de Deus não foi comigo, ficou aqui. Em Josmar. Não existe isso. Nós estamos na presença de Deus desde que nós nascemos de novo. Desde que o Senhor fez uma salvação poderosa na minha vida, que eu estou na presença dele, Marcos. Não existe mais isso. Se isso não é assim, se você não tiver essa consciência, vezes você vai estar lá embaixo, vezes lá em cima. Uma montanha russa, né, Cláudio? Vai e vem. Tem dias que você amanhece de mau humor, tem dia que amanhece de bom humor. Engraçado, né? E a presença de Deus lá com você. O tempo todo. Mas a consciência, Almir, está onde? Em Deus? Não está. Aleluia. Parece-me que temos vislumbres ou relances da presença dele, não é, Dodô? Parece que é assim. E engraçado, eu pergunto a vocês, o diabo dorme? O diabo dorme? O pecado para a sua obra? Os demônios, que são os anjos de Satanás, que caíram, 1/3 dos anjos que estão a serviço dele, param, dormem, cessam. E por que, Marcos? Que Deus só nos encontra de vez em quando? Por que a consciência de Deus que nós temos, a presença dele, é um vai e vem? Se você está bem, na paz, está tudo bem. Mas se alguém lhe perturba, você perdeu a sua paz. Como é que pode ser isso? Me diga. Gedei, se eu tivesse naquele momento fervoroso de oração, ligado a Deus, eu teria resistido a isso. Mas eu estou trabalhando, o cara me pegou de surpresa. Gente, Deus também foi pego de surpresa? Em Josmar. Deus também foi pego de surpresa, e agora? O interessante, Emanuel, é que no Velho Testamento Deus queria o povo na sua presença. E ele sabia que havia um impedimento, era a corrupção do pecado que estava no coração do homem. Mas ele disse, o meu filho resolveu isso. Agora o homem pode estar na minha presença 24 horas. E hoje, na nova aliança, nós não temos essa consciência de que estamos na presença dele 24 horas. Que Deus é o meu Deus 24 horas, dormindo, andando, comendo, fazendo o que quiser, Marcos. Deus é o meu Deus. Aleluia. Deus é o meu Deus. Meu negócio está indo bem, minha empresa está funcionando legal, então Deus está me abençoando. Passei a ter um problema na minha empresa e não tem como resolver aquilo. Alguém vem e me faz uma proposta indecente. Mas é a salvação da minha empresa. É a solução que eu preciso para ela, Marcos. E agora, aceita ou rejeita aquela proposta? Enquanto a minha empresa estava lá em cima, Deus estava presente. Glória a Deus por isso, né? Mas quando entra em dificuldade, cadê a presença dele, Olivete? Onde é que Deus ficou nessa história? Ele não está? Está sim. Então por que, Cláudio, eu estou aceitando esses presentes que vêm do inimigo? A presença de Deus, Cláudio, é o que nós precisamos hoje. Inteira certeza de coração, um coração purificado das más consciências, um corpo lavado pela água limpa, para estar na presença de Deus 24 horas. Amém? Aí você pode dizer, mas Gedaías, mas é normal que um dia estejamos tristes, que outro dia estejamos alegres. Afinal de contas, a vida tem seus vais e vens, né? Não dizemos isso? E todos nós balançamos a cabeça concordando que sim, não é? Concordando que sim. Mas é normal, Gedaías, é lógico, você às vezes está bem, às vezes você está mal. Nós somos humanos, nós temos um corpo ainda. Engraçado, é, Mônica? Ele disse, eu não habitarei em templos feitos por mãos humanas, não dessa geração. Vocês não têm ideia do poder que havia no templo que foi erguido por Salomão. Não foi erguido por Davi, seu pai, porque era um homem de guerra, um homem sanguinário. O Senhor disse, não, vou conferir a teu filho Salomão. E Salomão construiu o templo. Havia tanto poder, Tiago, desprendido na presença de Deus no templo,
que se um judeu, um israelita, estivesse longe da sua nação, em outra nação, e se virasse para o templo, em direção a Jerusalém, e orasse voltado para o templo, Deus respondia. Será que era poder, Tiago? Será que era poder? Então havia esse poder pela presença de Deus no templo. E ele disse, eu não habito nesse templo, porque ele foi feito por mãos humanas. Não desta geração. Não está assim escrito, Josmar? Em Atos, Lucas não confirma isso? Mas ele disse, vós sois o templo do Espírito Santo. Então como pode, Olivete? Não, mas eu sou humano, eu tenho as minhas fraquezas. Você é o templo do Espírito Santo. E se você é o templo do Espírito Santo, você é o templo do Deus vivente. Você é fraco? Talvez falta-lhe a consciência de que Deus está presente no seu santo templo, que é o meu corpo. É ou não é? Por que ele disse aos Coríntios, não coloque o vosso corpo, não dê o vosso corpo para a prostituição, porque o vosso corpo é santo, é templo do Espírito de Deus. E aí, Marcos? E aí dizemos que a vida é assim, e a presença de Deus em nós, hein? Como é que fica nessa história? Se eu, Antônia, sou o templo do Espírito de Deus, Deus habita nesse templo que não foi feito por mãos, não dessa geração, cadê a fraqueza desse templo? Hein, Mônica? Cadê a fraqueza desse templo? Não existe. Nós é que não temos a consciência da presença de Deus conosco. Amém? Ainda no Velho Testamento, quando Moisés estava no caminho de Canaã com o povão todo, eles tinham que lutar contra um povo que vinha contra eles. E aconteceu o seguinte, Janaína. Eles tinham que levar a arca do Senhor. A arca era como se fosse um baú. E essa arca, ela ia ao Santo dos Santos. No Santo dos Santos a arca ficava. Dentro dela, como eu li, tinha a vara de Arão que floresceu, tinha a tábua dos 10 mandamentos e tinha o maná. E interessante que quando Israel levava a arca simbolizava o Santo dos Santos, a presença de Deus. Então Deus estava presente com eles. E quando a arca foi roubada de Israel, por um vacilo que eles deram, eles temeram ir à guerra. Não vamos subir, porque a arca foi tirada de nós. A presença de Deus saiu do nosso meio. Não foi assim, não? Foi ou não foi, Josmar? E eles disseram, quando foi roubada a arca, eles disseram, foi-se de nós a glória do Senhor. E agora, o que será de nós? E Marcos, quando Moisés tentou contra um povo lá, ele disse, Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos. Se a tua presença não for conosco, nós não subiremos para lutar contra esse povo. E agora, Judete, na nova aliança, eu carrego dentro de mim, eu sou santuário do Altíssimo, você também, certo, Mônica? Não fique triste por isso não, você também é. Todos que nasceram de novo são templos do Espírito Santo, Cristina. Todos os que nasceram de novo são templo do Deus Altíssimo. E agora ficamos nessa fraqueza. Marcos, no seu santo templo está a presença de quem? Do Senhor. Diante da presença do Senhor, há fraqueza? No Santo dos Santos, porque Moisés fez na terra o que Deus mostrou lá no céu. Disse, olha Moisés, faze conforme o modelo que eu estou te mostrando. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele subiu e entrou no Santo dos Santos, que está onde? Então, Almi, ele também entrou conosco, à presença de Deus. Então, Almi, trazemos dentro de nós a presença de Deus. Amém, Josmar? Eu trago dentro de mim a presença do Espírito Santo, fraquinho, né? Descuidado, relapso, que não entende as coisas, é pego de surpresa, não é? Meu Deus, Marcos, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós estamos tendo consciência das obras mortas. Estamos tendo consciência de quem nós éramos, de quando nós nascemos, em que família nascemos, que formação nós tivemos. E essa formação, Daili,
fala mais alto do que a vida de Deus. Alguém que nasceu numa família que tem o hábito de mentir, se converte, continua com dificuldade. Mas eu nasci, a minha família é assim. Alguém que nasceu, Cláudio, numa família que era muito abastada, tinha muito dinheiro. Uma moça que nasceu numa família dessa. Misericórdia dela, se ela casar com um rapaz pobre. Misericórdia dela. Por quê? Me diga. Me digam por quê. Uma moça nasceu no lar, nasceu no berço de ouro. Aí ela conhece um rapaz que não nasceu no berço de ouro. E não pode dar a ela tudo o que ela quer. Ela vai ter problema, não vai? Por quê? Né? Mas vamos dizer para ele que ela seja natural, uma pessoa natural. Qual é a dificuldade? Consciência da formação que ela teve. Ela sempre teve tudo, Tiago, nas mãos. E agora ela pode não ter tudo nas mãos. E não se muda isso, Mônica, do dia para a noite. A pessoa nasceu no berço de ouro, Judeta, ela está habituada àquilo. Mudar aquilo agora não é fácil. Não é fácil, Cláudio. Mas quando você nasce de novo, se torna fácil. Porque a consciência não é mais daquela formação que você teve. É da formação que você tem agora na nova família. A sua família de Deus. Amém? Existem alguns indivíduos que nasceram em algumas famílias e nasceram com complexo de inferioridade, porque aquela família toda tem um complexo de inferioridade. Vocês sabem o que é isso, não sabem? Se sentem pequenos, se sentem incapazes de fazer as coisas. Eles se convertem e permanecem, Manel, com aquela consciência de complexo de inferioridade. Cadê a presença de Deus? Cadê a presença de Deus que muda o indivíduo? Muda ou não muda, Josmar? Muda, faz você ter consciência de que o que você vai fazer vai dar certo. Que você tem capacidade para fazer as coisas. Que você pode fazer as coisas. Tente, vai dar certo. Amém? Não posso fazer isso. Pode, vai dar certo. Mas eu não estou habituado. Por favor, quebre meu galho. Amém? Não é assim, meu amigo. O cara nasce numa família que todo mundo é ousado, do pai à mãe, tio e etc. Família de pessoas ousadas, intrépidas, empreendedoras. O cara nasce numa família dessa, o que é que ele é? Intrépido, ousado, empreendedor, né? Faz tudo. Eu acho engraçado. Essa pessoa vai, nasce no evangelho e fica meio covarde. Quando Deus diz, faça isso, será se é Deus ou é minha mente? Cadê a sua intrepidez? Cadê a sua coragem? Em Deus, Marcos, onde você nasceu, não importa. De que família você veio, não importa. Importa da família que agora você nasceu de novo. Amém? Que o Pai agora é Deus. Então você tem que ter consciência de quem você é em Cristo. Consciência, Tiago, das coisas velhas, não resolve. Consciência da presença de Deus. Onde eu for, Deus está comigo, Deus vai comigo, e onde eu for, eu vou prevalecer, não por minha força, mas pela presença de Deus. Não sou feito de manteiga nem de açúcar, não derreto no sol, nem dissolvo na água. Amém? Estou pronto para o que der e vier, né, amigo? Minha cara não é de pau, não é cara de bigorna. Cara de pau ainda quebra, né? Minhas costas são largas, eu aguento pancada, porque o meu Deus está comigo. Amém? Eu vou intentar e vai dar certo. E se não der certo, eu vou insistir, eu vou vencer, porque Deus está comigo. A sua presença está comigo e eu vou prevalecer. Não tem nada de humano nisso não, viu, Josmar? Nada de humano. Tem tudo de divino, é Deus em você, realizando o querer e o efetuar segundo a boa vontade dEle. Vocês lembram que Romanos diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece? Amém? Ele, Marcos, opera em mim o querer e efetuar segundo a sua boa vontade.
Mas escrevendo a Filipenses, Paulo disse: operai a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Aí, Mônica, você só treme na presença dele. Aí você pode ter temor, você pode estremecer, você pode se sentir fraco, pode sentir qualquer coisa, porque na presença dele só existe ele. Na presença dele é assim, Dodô: cale-se diante dele toda a terra e dobrem-se todos os joelhos. Amém? Na presença de Deus, ninguém levanta a cabeça, Janaína. Ninguém diz nada. Ninguém ousa levar os olhos para olhar para ele. Porque na presença de Deus, só existe ele. Só existe a soberania dele, Marcos. Como estamos longe de entender a presença de Deus. Amém, Judete? Como estamos longe. Na presença dele, Judete, cale-se toda a terra. O sol apague-se diante dele. As ondas baixem, o tempo pare. Só ele é ele. Amém? Diante da presença dele, Cláudio, não existe nada, só ele. Me diga uma coisa: quem veio antes dele? Quem vem depois dele? Quem existe fora dele? A sua presença é diferente? A presença dele é diferente do que ele é? Amém? Então, Almir, na presença de Deus, você não é fraco. Na presença dele, você estando na presença dele, consciente de que ele está com você tempo e fora de tempo, você não é fraco. As palavras vêm contra você e elas não encontram um colo, não encontram razão para lhe atingir, porque você é forte na presença de Deus. A sua consciência não é quem você é, mas quem ele é em você. Amém? As pessoas vêm para lhe destruir, mas na presença de Deus há descanso. E você fica só quieta vendo Deus agir por você. E eu estou dizendo isso, Miel, em qualquer instante da sua vida, manhã, tarde, noite, madrugada, Deus está e você está na presença dele, e isso resolveu tudo. Amém? Tudo está resolvido. Simplesmente, Josmar, porque Deus está presente. Aleluia. Há um outro texto que diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Eu acho engraçado como os cristãos se abalam com as coisas, sabe? Se abalam com as coisas. Alguém chega e diz: rapaz, aconteceu isso, você está perdido, né? Aconteceu isso, você se deu mal, você está perdido. Aí o cristão começa a tremer, só por uma notícia que ouviu. Me diga o que é que abala o trono de Deus? O que é que abala a presença de Deus? Ele disse: uma vez moverei o céu, e ainda a terra, e se for preciso o céu, mas eu vou cumprir a minha palavra. Lá em Jó ele disse: nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Não é? Jó não disse isso? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E a pergunta é, Mônica, no plano de Deus está a presença dele ou não está? Está. Então por que estamos com medos, né? Tremendo diante das coisas? Vê uma noticiazinha e já trememos. Fazemos um exame médico, né? Aquele exame diz: você está com isso. Trememos na base. O exame está errado, Emanuel. Foi feito errado. É só você fazer outro laboratório, vai dizer que ele estava errado. Mas mesmo o exame vindo errado, você treme, não é? Não, você está com câncer. Foi feito o exame, mas errou, Antônia. O laboratório errou, pegou a amostra de outra pessoa, não foi sua, mas está dizendo que você está com câncer. Você treme ou não treme na base? O trono do Senhor, Olivete, está lá, inabalável, pela presença de Deus. Entremos com incerteza de coração na presença de Deus, ao trono da misericórdia e da graça, para alcançar graça e misericórdia para o tempo oportuno. Está escrito isso em Hebreus.
Mas a soma disso tudo, Cláudio, é consciência de si que nós temos, consciência de nós mesmos. A consciência de si, Almir, faz você tomar conhecimento do seu corpo. E você tendo consciência do seu corpo, você já sabe que ele é limitado. Sabe que é um tempo que vai destruí-lo. Sabe que é a doença que vai destruí-lo. Sabe que você não pode fazer nada. Pode? Não pode. O seu corpo limita. Consciência de si. Você quer comprar uma coisa, só tem um X no banco, não dá para comprar. Precisava de 10 vezes X. Consciência do que você tem. Engraçado, é Marcos? E o Senhor diz, eu te encho de bens. Eu te abençoo. Tenha consciência de mim, que eu faço o seu X passar para 5, 10, 20, 30 vezes mais X. Mas sou eu em você. Tenha consciência de mim, que eu vou levantar a sua vida, vou mudar a sua história. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Enquanto permanecermos com essa consciência de nós mesmos, consciência de si, sabendo quem você é, o seu nome, onde você mora, o que você tem, o que você deixa de ter, o que você gosta, o que você não gosta, está perdido, viu? Está perdido. Espero que você seja muito rico para poder comprar o que você quer, pagar quem você quer e ter o luxo que você quer. Espero, porque se você for pobre, está perdido. Porque sem dinheiro não dá para viver, né? Eu pensei que não dava para viver sem Deus, mas sem dinheiro dá. Sem trabalho também dá, Tiago, para viver. Não dá? Vá dizer isso ao povo de Israel, que caminhou 40 anos, não trabalhou nada, não fez nada. E por 40 anos Deus sustentou o seu povo. E tanto sustentou que o maná que ele dava todos os dias está dentro da arca, foi colocado lá dentro da arca. E a arca foi até a presença de Deus. E a daí, na arca também, da presença de Deus, estava a vara de Arão que floresceu. E aquela vara que floresceu, Deus precisava estabelecer uma liderança e disse, pegue os cabeças das 12 tribos de Israel, tá certo? Mas pegue Arão como cabeça da tribo de Levi, e todos eles vão pegar uma vara, quebrar uma vara e colocar na minha presença. E essa vara vai passar a noite. No dia seguinte, a vara que florescer é o que eu escolhi. E qual foi a vara que floresceu? A de Arão. É ele que chama, meu amigo. É ele que escolhe. A vontade é dele. Amém? E essa vara, Mônica, estava dentro da arca que ia à presença de Deus. Amém? E os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos também estavam dentro da arca. A presença de Deus consumiu os mandamentos. A presença de Deus consumiu a fraqueza do homem, Olivete. Porque a lei estabelecia a fraqueza da carne. A presença de Deus consumiu a fraqueza do homem. Não é? A inoperância da lei, a presença de Deus absorveu. E vai chegar um tempo, Dodô, em que isso que é mortal vai ser absorvido pelo que é imortal. E Mônica, não pense que é só chegar no céu, não. Que eu sei que no céu o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Eu digo aqui ainda em terra. Amém? Pela consciência da presença de Deus. Aleluia.